Uma amizade que nem o tempo e a vida conseguem apagar. No Vale Agrícola de hoje você vai conhecer o Branco, um cachorrinho que mesmo após 3 anos da morte do dono, ainda vai ao cemitério quase todos os dias. É uma história interessante, né? Porque ele gostava muito do patrão, né? Lindo demais. Isso é inacreditável. Tem pessoas que nem acreditam nisso. Tem que ver para acreditar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Uma cidade que parece e foi cenário de filme de época. Antônio Prado, na Serra Gaúcha, tem mais de 40 casarões tombados pelo patrimônio histórico. Um filme que inclusive foi indicado ao Oscar como o melhor filme estrangeiro. E aqui a gente encontra a roupa de uma das protagonistas, interpretada por Patrícia Pilar. A cidade vizinha de Ipê também atrai turistas pela arquitetura e pela fabricação de produtos à base de vime. Então, esse berço é produzido há 50 anos na nossa fábrica aqui. Eu acho que todo mundo deitou num berço como esse quando era criancinha, né? Fomos até o Paraná para mostrar o problema da canela preta na batata e também o tratamento que é usado pelos produtores. Produz, só que dá até 50% aí de perca, né? Se você não usar nada, baixa para a batata e apodrece tudo a batata, hein? Tem mais dica Vale Agrícola sobre as abelhas sem ferrão, desta vez com a transferência de uma armadilha de chão. E vai ter receita de papo de anjo, uma massa levinha que é frita e depois colocada em conserva com calda de açúcar. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. O termo canela preta pode ser desconhecido por muita gente, mas produtores de batata sabem bem do que eu estou falando. Essa é uma das principais doenças que atinge a lavoura. Nós fomos até o Paraná para conhecer um pouco mais sobre este problema e também da solução. Parece ou não imagem de tela de proteção de computador? Céu azul e um mar verde de batatinha, aqui com 50 dias após o plantio no município paranaense de São Mateus do Sul. Mas ali no meio, quase imperceptível, tem um sinal que ameaça a produção em muitas safras, a doença chamada canela preta. Dá tipo um podridão no pé ali, né? É uma bactéria aí, vai passando de um pé para outro aí, né? Dá água, a rama dela e cai o pé. E se você não usar o produto, nenhum produto aí, ele desce para o tubérculo, daí apodrece o tubérculo também. Produz, só que dá até 50% aí de perca, né? Se você não usar nada, baixa para a batata e apodrece tudo a batata, hein? Por causa do excesso de chuva, que nem estava esses dias atrás, né? Aí ele começa a liberar os nitrogênio também do adubo bastante, né? Aí favorece também para dar condição para ela. Essa bactéria que o gerente da fazenda cita é do gênero Pectobacterium, que pode ser disseminada via semente ou mesmo se desenvolver já na roça. Mesmo em uma lavoura bonita como essa, a gente pode encontrar alguns pés com a doença. E aqui a gente vê e também sente que a bactéria causa um cheiro de podridão por causa do excremento que entra em contato com a parede celular. Essa bactéria, principalmente quando nós temos ferimento, né? Nas hastes, nos ramos, na própria folha da planta, né? Então vira a porta de entrada de doença, um ferimento, como se a gente tivesse uma ferida, né, na nossa pele, enfim. Né? E quando não está cicatrizada, então, né, vamos dizer assim, os micro-organismos, né, a bactéria ela tem um acesso mais fácil. Sintoma dela, ela começa a amarecer a planta, como se fosse um sintoma de murchadeira. Porém, o que diferencia ela para a murcha bacteriana é a coloração do talo, né? Fica uma coloração preta, por isso o nome, canela preta.
Assim como em outras culturas, a entrada da doença na lavoura é uma combinação de fatores como temperatura e umidade, mas a própria batata usada como semente e o momento de chegar à terra e a aplicação de defensivos influencia. Tudo que machucar a planta pode virar porta de entrada da canela preta. Por outro lado, o combate está em produtos como o que foi aplicado aqui, o Avaster da Força Brasil Agrícola. O EcoAvaster ele é um produto com 4 ativos que age tanto de forma sistêmica na planta como também em contato. Uma planta tipo essa aqui ainda que não está 100% prejudicada, você consegue fazer com que ela volte a brotar novamente, né? Esta aqui você já não tem muito mais o que fazer. Tem um efeito sanitizante também, o EcoAvaster, o qual vai limpar toda essa bactéria, vai secar, para ela não passar para os ramos laterais aqui, né? Temos também um efeito protetor, que vai fazer um filme em cima da folha, da haste, o qual vai deixar um residual aí de 10, 12 dias na planta, protegendo ela para futuras infestações, né? E também tem um produto, um ativo dele, que ele é um indutor de resistência, o qual vai deixar essa planta lateral aqui do lado dela, com mais resistência para ela não ter problema com essa bactéria. O Avaster pode ser usado em outras culturas, como o controle do mofo branco em soja, Gibberella e Brusone no trigo e míldio na cebola. Pode ser aplicado junto com outros tratamentos de forma preventiva ou curativa, quando a doença já está instalada. Na forma preventiva, a gente tenta com aplicações aí a partir da montoa. É onde a canela vai se instalar, porque a partir do momento que está entrando com máquinas, está fazendo dano mecânico, e se a gente tiver temperatura e umidade favorável, esse dano mecânico é onde vai instalar a bactéria. Podemos trabalhar ele na forma curativa também, uma dose um pouco maior. As lavouras que estão com bastante infestação, a gente trabalha hoje 800 ml a 1 litro por hectare, tendo um controle 90% de efetividade. E na forma preventiva a gente trabalha com 400, 500 ml do produto por hectare. Então nós usa ali, depois da montou aí já, né? Ali com uns 40 dias nós começa a aplicar ele. Faz a primeira, depois 60. Aí nós vê aí até o final do ciclo, às vezes faz mais 2 ainda, sabe? Faz 4 aplicações dele, às vezes fazemos 3, depende das temperaturas que tiver, né? Não dá 1% que tem aí, é mínima coisa, né? Você pode ver a lavoura aí que tá protegida, hein? Outras orientações são válidas para evitar prejuízos, como orienta o engenheiro agrônomo. É um produto completo, né? Ele tem a classificação, né, como um fosfito de cobre, mas enfim, ele traz inúmeros benefícios, aumentando inclusive a resistência da planta, né? E eu vejo mesmo a nível de campo, a gente fez áreas testemunha, que o produto tem um diferencial. Antigamente eu via muitos agricultores, produtores de batata, até não se preocupar muito com os campos de semente, né? Mas é até o contrário, eu digo que o campo de semente é um bebê do começo ao fim, né? Então o posicionamento, produtos, cuidados para controlar vetores, enfim, né? Todas as pragas, doenças. A gente sempre fala que uma planta bem nutrida, ela consegue obviamente resistir mais ao ataque de uma praga, uma doença, e a canela não é diferente. Até mesmo a uniformidade das plantas pode ajudar a evitar a doença, ou seja, cuidados do começo ao fim da safra. E neste ano é esperada uma das boas por aqui. 1.000 sacos por hectare aí, mais ou menos. 1.000, até 1.200 por hectare aí, chega. Daí é um bom ano. Aí é um bom ano, é uma boa safra. Aí foi driblada a canela preta. Verdade. Bom pessoal, aqui nós vamos fazer uma transferência de uma abelha espécie mandaçaia, uma isca enterrada. É um sistema de isca que eu sou adepto aí há alguns anos, né? E basicamente você vai enterrar essa isca no pé da árvore lá e fazer a captura, né? A gente coloca a isca lá, certo? Ela não tem proteção nenhuma, nem térmica e nem para molhar. Por quê? Porque ela vai ficar enterrada, né? Então ela tem os furos embaixo, tem adreno, tudo, mas ela não tem proteção contra a claridade, contra a luminosidade.
Quando você busca ela, eu coloco ela dentro de uma caixinha de papelão. A isca está aqui dentro, aqui tá, a gente faz um furo, né? O cano que fica lá encostado na árvore fica aqui, né? E ela fica aqui dentro. Você pode colocar tanto serragem, que se torna mais leve, mais fácil de você manejar, ou você pode colocar até mesmo terra, né? Não tem problema, pode ser terra também, né? Aqui agora a gente vai retirar esse material. Aqui nós vamos estar colocando essa abelha dentro de uma caixa modelo Arietama, que é uma caixa bem legal aí, um propósito bem interessante, né? Aqui é um galão de 5 litros de água sanitária. O pessoal ficar atento na hora de colocar iscas, não utilizar galões com, por exemplo, de amaciante ou que tenha produtos cheiro muito forte, sabe? Que acaba não tendo sucesso na transferência, né? A água sanitária, ela não tem problema nenhum, ela não, se lavar bem ali, ela não traz cheiro nenhum, né? Aqui, ó, sempre manter a isca na posição, nunca virar ela, né? Então você vai tirar a caixa aqui. O que a gente vai fazer? Você vai vir aqui, vai cortar um pedaço dessa mangueira aqui, ó. Vai retirar um pedaço dessa mangueira aqui na ponta, né? Onde é que vai ser adaptada na caixa para as abelhas reconhecerem o local ali já. Essa ponteira aqui, ela vai adaptada aqui, ó. Aqui é uma adaptação que eu fiz aqui só para adaptar, para colocar essa mangueira. Sempre o mesmo cuidado de nunca colocar o estilete inteiro para dentro, né? Para não estar danificando aí o interior da colmeia, né? E vamos abrir aqui a parte de cima. Essa transferência aqui, ela estava com 35 dias mais ou menos a 40 dias de captura. Como a gente está numa época de pouca florada, ela não está com muita reserva de alimento. Então por isso a gente também já vai colocá-la na caixa para estar dando um suporte a mais para ela aí, né? Aqui está o interior da colmeia, né? Esses bichinhos branquinhos, essas mosquinhas que a gente vê aí, são microbiótica da caixa, né? Totalmente normal. Lá a gente vê a postura da rainha, né? A postura da rainha lá embaixo. Então a gente vai estar transferindo ela agora para a caixa racional. Essa parte da cera é muito importante colocar para elas já reconstruírem a parte do invólucro novamente, né? Aqui tem um pouco também de cera mista, né? O que vai ajudar elas a reconstruírem o interior da colmeia, né? E já bate o restante das abelhinhas para dentro, né? Sempre vai retirando pelas laterais, ó, tendo para descolar esses potens o máximo possível inteiro, tá? Para evitar ali de estar derramando esse mel, né? E a gente vem com muito cuidado, ó, consegue retirar basicamente a parte da colmeia aqui, né? A rainha ficou ali, ó, acabou de descer ali, então a gente sabe que a rainha já ficou aqui. Aqui agora ficou a parte do alimento. A gente pode vir aqui. Aqui agora a gente vai colocar a parte do alimento, que é essa parte do alimento aqui, ó. Aqui saiu basicamente inteiro, ó. Então ele vai aqui. Como o pessoal pode ver, tem pouca reserva de alimento, ou seja, só isso daqui de alimento. Então a gente vai estar entrando com alimentação artificial nesse recipiente aqui, que já está dentro da caixa, com uma mistura de água e açúcar cristal. Basicamente a mesma medida de cada, né? Tipo um copo de água, um copo de açúcar cristal, né? Coloca no fogo, né? Espera dar uma fervida ali e tá pronto o xarope, né? Esse restante da abelha aqui, como não derramou nada de mel aqui, a gente só vem aqui, ó, e bate elas para dentro da caixa. Tá feita a transferência, ó. Aqui esse restante de cera a gente pode estar colocando ali para elas e tá feita a transferência aqui com sucesso, né? Aqui basicamente só vem agora, cuida para não esmagar nenhuma abelhinha aqui e coloca a tampa. Essa tampa ela tem um sistema de respiro, né? Então a colmeia vai estar bem protegida aqui, né? Colocar mais uma cerinha mista aqui para ela também, né? Para ajudar elas. Agora, podem reparar que automaticamente elas já vão começar a entrar na entrada, ou seja, elas já reconhecem essa entrada aí e já vão automaticamente entrar na caixa. Bom, pessoal, uma dúvida bem frequente assim é quando trazer a isca do mato para casa. Você vai respeitar vários fatores, né? O primeiro é dependendo da espécie, né? A mandaçaia em isca de 2 litros acontece, a gente não arma isca de 2 litros para mandaçaia. Só que como a abelha não escolhe o local, acaba nidificando às vezes numa isca de 2 litros, né? O que acontece? Por ela ser uma abelha grande e de estrutura grande, acaba faltando muito espaço. Então é interessante não deixar mais do que 30 dias na isca, uma espécie como a mandaçaia.
Uma abelha como a jataí, a mirim-guaçu, por exemplo, pode ultrapassar tranquilamente aí os 60, até mais dias que ela vai... Aí vai ser o ponto correto, né? Mas um ponto principal de você olhar a captura. Você vai contar apenas dias de sol que as abelhas trabalham. Ou seja, aquele dia mais frio que a abelha não trabalha, você não pode contar. Por quê? Porque ela não está fazendo nenhum serviço internamente e nem buscando recurso ali da colmeia-mãe na enxameação, né? Você perde a abelha basicamente por dois motivos, né? Primeiro é que vai faltar espaço, vai superaquecer aquela isca, vai ter muita umidade internamente e elas não vão conseguir fazer nem a ventilação, nem controle de umidade e nem a parte de trabalhos corretos do enxame, né? Ou seja, vai começar a prejudicar, começar a morrer abelhas, né? Eu já abri iscas com 30 dias que tem água escorrendo dentro, que elas não conseguem controlar, né? Pela desidratação do mel, né, gera umidade internamente. Então, por ser um espaço pequeno que ela não consegue transpirar e crescer, ela acaba morrendo se ficar muito tempo, né? Então, aconselhável em mandaçaia tubuna na faixa de 30 dias, 35 dias. Já vão estar super populosa, uma super colmeia aí para transferência, né? Um fator importante também de olhar na enxameação, se você vê a entrada de pólen nas patinhas, nas corbículas dela, né? Então, você vê bastante entrada de pólen, é indicativo que já tem uma rainha fazendo postura na isca, né? Então, a gente já sabe desse fator. Tá entrando bastante pólen, tu chega lá, a isca tá bem pesada, ela tá pesada ali, tu vê que tem conteúdo dentro, então tu sabe que é uma captura que já está em época de transferência, né? Se você pegar ela cedo demais, pode acontecer vários fatores, né? O primeiro é que ela não vai ter reserva suficiente. O que acontece? Ela busca essa reserva lá na colmeia-mãe. Então, tem a abelha na árvore, ela vai nidificar na isca. Ela vai buscar todo esse material, esse mel, esses recursos, a cera, vai buscar tudo na colmeia-mãe para a isca. Então, se você retirá-la antes do prazo, acaba enfraquecendo demais essa divisão, ou seja, vai ser uma abelha que vai demorar, pode acontecer de morrer, em vários casos acontece de morrer, então você tem que respeitar criteriosamente esse tempo. Então, é uma parte muito importante assim. Outro fator é a parte de às vezes não ter rainha. Acontece algum problema e não tem rainha. E a rainha ainda não veio para isso que você já retirou. Então é uma colmeia que está afadada a morrer. Ou seja, não vai ter postura, não vai ter abelhas novas, ela vai simplesmente começar a morrer até morrer a última abelha lá e vai se acabar a colmeia, né? O Vale Agrícola vai agora para aquele intervalo curtinho e na volta tem mais. Duas cidades gaúchas que atraem turistas de olho na história. Só em Antônio Prado são mais de 40 casarões tombados pelo patrimônio histórico. E tem a vizinha IP, uma cidade pequena, mas conhecida nacionalmente pela produção de móveis e objetos de vime. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Cicobi faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Cicobi, somos feitos de valores. Soluções FBA na produção da banana. Mais pencas por cacho, maior estrutura de broto, maior emissão de cachos, maior produtividade. Com o Adubo Eco Produção da FBA. Fertilizante composto por matérias-primas nobres e enriquecido com polímero orgânico e outros ativos que potencializam o efeito do fertilizante quando aplicado no solo. Temos a opção de embalagem de 25 quilos que facilita o trabalho do produtor rural no momento da aplicação. A nova forma de você comprar e vender para a sua propriedade. Com o AgroShop, você pode comprar e vender animais, propriedades rurais, máquinas e implementos, e até veículos. E o melhor, você anuncia sem custo. AgroShop, feito para o agro.
E agora vamos falar de duas cidades da Serra Gaúcha que parecem e já foram cenário de filme. Antônio Prado e Ipê têm forte colonização italiana e mantém casarões, costumes, falas, agroindústrias. Confira mais na reportagem. Se a gente começasse essa reportagem com um clássico preto e branco, você com certeza acharia que está em uma cidade de época. Casarões bem antigos, cada um com sua cor, imponência e história. Só em Antônio Prado, na Serra Gaúcha, são 47 imóveis tombados pelo patrimônio histórico. Isso sem contar mais uma centena deles que está fora desta lista, mas faz parte do cenário. E é em uma destas construções que a gente consegue saber mais sobre a história. Antônio Prado foi a sexta e última das chamadas antigas colônias da imigração italiana, fundada em maio de 1886. O local onde hoje funciona o Museu Padre Esquil é de 1910. Naquela época funcionava a ourivesaria e em cima a casa da família. No acervo, objetos do tempo dos imigrantes e da vida cotidiana ao longo das décadas. E tem um acervo em destaque que tem bastante espaço. Um dos grandes marcos da história de Antônio Prado está na gravação do filme O Quatrilho, lá na década de 90. Um filme que inclusive foi indicado ao Oscar como melhor filme estrangeiro. E aqui a gente encontra a roupa de uma das protagonistas, interpretada por Patrícia Pilar. Os tempos de set de filmagem foram uma história à parte, já que todas as ruas da cidade precisaram ser cobertas de barro para simular épocas mais antigas. O filme se passa em 1910 e é um típico romance de época, com pitadas de vida na colônia, aventura e romance. Quem for ao museu não pode deixar de passar na Casa do Artesão, que fica bem perto, e guarda a riqueza dos trabalhos manuais, a maioria feito por mulheres, da mesma forma que as avós faziam para enfeitar as casas. São 86 sócias e uma diversidade que é difícil sair sem ao menos um item. Então nós temos vários trabalhos diferentes. Nós temos o trabalho de palha de trigo, as famosas esportas. O frivolete é uma técnica italiana. Tá? Então pouca gente conhece o frivolete. É feito com uma navete, tá? Não é agulha, não é crochê. Nós temos o crochê, o macramê, que é muito bem conhecido também. É uma técnica maravilhosa. Tá? O bordado ponto cruz, o bordado perfeito, tá? Que o bordado tu tem que olhar para o lado da avesso. Nós temos essa técnica, o crivo, que é bordado tudo à mão. Nós temos o trabalho em palha de milho, ela faz flor, presépios, bonecas, santos. Esse aqui é o ponto atrás. Antigamente as vovó faziam os panos e penduravam nas paredes, vocês se lembram? Então a gente cultiva toda essa história, né? A gente resgata e os turistas adoram. A cidade vizinha Ipê também já começa a receber muitos visitantes. Um dos pontos é a paróquia São Luís Rei. A nossa história acontece pelos freis que vieram em 1886 da França para o Brasil e eles trouxeram também seu legado, a sua forma arquitetônica e histórica e construíram então esta igreja que ela foi idealizada em 1936. É importante destacar que os vitrôs e tudo veio da França, então é uma história muito bonita. Ela recebe muitas pessoas que vêm aqui, que se identificam com a religiosidade, mas acima de tudo com a arte e com a beleza que ela apresenta. O Seminário Nossa Senhora de Fátima também tem estrutura imponente. Abriga, entre outros departamentos, o Museu da Cidade, também com alas que retratam a vida dos primeiros imigrantes. Então aqui a gente tem como referência um quarto antigo, né? Uma cozinha e uma sala, né?
Aí tem os bidê, né, que antigamente não tinha banheiro. Roupeiro, né, roupeiro bem. As malas. Na cozinha tem o paneleiro. As louças, a louça bem antigamente. E na sala também, rádio antigo, relógio antigo. IP também é conhecida pela produção de artigos à base de vime. Aqui nesta fábrica tem ao menos 300 produtos diferentes, entre cadeiras, balanços, cestos, até artigos de iluminação e decoração. Bom, nosso pai começou com esses móveis de vime há 50 anos atrás e agora a gente continuou a produzir móveis, né? Então, só que agora desenhado por arquitetas e a gente vai desenvolvendo produtos novos. Esse vime vem da natureza. E todos os anos, em julho, a gente corta a vime, que é uma vime que dá em área bastante molhada, e a gente tira a casca dele, a gente cozinha, tira a casca e põe no estoque. E depois, deixando esse vime uma noite inteira na água, ele fica flexível. Aí que dá a forma aos móveis de vime. Depois que secou, a forma fica e não volta mais. E é bem resistente. O vime vem de produtores do interior do município e também de Santa Catarina. Nós temos aqui uma das cadeiras, uma das primeiras cadeiras fabricada pelas Vimes Nadal. Então essa cadeira aqui, ela está incompleta, foi uma das primeiras que a gente produziu aqui na fábrica de móveis de vime. Essa cadeira, depois de pronta, vai ficar parecida com essa, só vai ser pintada, dado as cores, que tem o envelhecido e o natural. Aqui temos um sofá chamado sofá Onda, que ele está em processo de fabricação ainda. Então aqui é um novo lançamento, é coisa nova, nossa. Temos aqui também um showroom que tem as peças antigas, as mais novas também. Então esse berço é produzido há 50 anos na nossa fábrica aqui. Eu acho que todo mundo deitou num berço como esse quando era criancinha, né? Temos o Moisés também, é uma coisa muito antiga, que hoje quase não se vê por aí. E temos uma cadeira também, chamada cadeira italiana. Esse modelo veio da Itália, a gente começou a produzir aqui. Ela é feita com vime e junco, que é um cipó colhido na Amazônia. E é colhido pelos índios, a gente traz para cá e transforma em móveis de vime. A família Nadal também é famosa por colecionar relíquias, como esse caminhão Chevrolet 1961 e um Ford alemão de 51. Das duas cidades gaúchas, os visitantes podem levar na bagagem muita informação, história e sabores. E na semana que vem a gente vai trazer mais uma reportagem de Antônio Prado, porque por lá tem uma vila por onde passava a estrada antigamente, só que depois, quando veio o asfalto, foi trocado de lugar e essa vila ficou mais ou menos esquecida no tempo. Quem aí tá curioso para ver, então na semana que vem a gente mostra aqui no Vale Agrícola. Agora chegou a hora de ir para o intervalo e na volta o tema são os cogumelos. Você come este fungo aí? Pois saiba que ele faz parte da alta gastronomia e ainda pode ser fonte de renda no campo. Já já a Maikele vai falar sobre os desafios do cultivo. Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. A segurança que você merece está aqui. Na Bonin oferecemos uma ampla seleção de pneus novos e recapados para automóveis, caminhões e máquinas agrícolas, garantindo sempre a qualidade de todos os processos, onde todos os profissionais são qualificados. Além da venda de autopeças e mecânica, agora a Bonin realiza manutenção de câmbio automático e geometria de caminhão.
Há mais de 30 anos percorrendo o caminho da qualidade e confiança. Bonin. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Sabe aquela história de colocar a raposa para cuidar das ovelhas? Essa é mais ou menos a história de um casal de produtores que adorava consumir cogumelos, mas sem ter na cidade, começou a produzir. Confira mais na reportagem de Suiane Cachoeira e André Silveira. De todo tipo e para todos os gostos. Os cogumelos comestíveis são conhecidos por fazer bem à saúde, já que são fonte de proteína, fibras, vitaminas e serem indicados para quem tem diabetes, mas também pelo sabor único, evidenciado em diversos pratos da culinária pelo mundo. Só que até chegar ao prato, é necessário muito trabalho para produzir. Viemos ao município de Taió, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, para conhecer uma produção. E a gente já começa vestindo os EPIs de segurança. A Maikele e o marido moravam em outro estado e tinham outra profissão. Mas ao retornar para a cidade dos pais em 2021, decidiram apostar nos cogumelos. Nota importante, que eles adoravam consumir. Mas quando a gente retornou, quando eu retornei para cá, eu não encontrava cogumelos para consumir. Eu também não encontrava, quando encontrava, não encontrava com qualidade. E aí surgiu a ideia do porquê não a gente estudar a possibilidade de produzir cogumelo. Aí fizemos um estudo de mercado, vimos que não tínhamos grandes produtores aqui na nossa região. Esses 2 anos e meio foram marcados por muitos desafios. Antes de iniciar a produção, o casal até realizou um curso, mas descobriu no dia a dia que a prática não era tão simples como a teoria. Tanto que já precisaram suspender a atividade por 3 vezes, o que fez, inclusive, questionar sobre a viabilidade do cultivo. Mas como a gente tem um pouco de teimosia aí também, seguimos aí e parece que a partir de agora as coisas começam a fluir melhor. A gente começa a gente aprendeu a produzir, né? Acabou se desvinculando de fornecedores, hoje a gente produz nosso próprio substrato, que é uma parte muito importante. E a gente também não fica só no cogumelo in natura, porque a gente tinha feito um estudo de mercado, viu que não tinha produtores aqui na região, mas aí quando a gente começou a produzir, a gente se deparou com outro problema. A frase que a gente tem medo do que não conhece, aqui se encaixou muito bem. Para solucionar e atrair novos clientes, a ideia foi criar produtos processados que facilitassem o consumo no dia a dia. Então elas tinham medo de comprar o produto, não saber preparar e acabar tendo que jogar fora. E aí surgiu os nossos produtos processados. Então a gente começou a fazer alguns testes, né? E começamos com um antepasto de cogumelo. E as pessoas experimentavam, de fazer degustação, as pessoas experimentavam o antepasto, gostavam e acabavam comprando o cogumelo in natura também. Então a gente criou meios das pessoas conseguirem experimentar o nosso produto já preparado e acabarem levando o nosso produto fresco para preparar em casa. Desde o início da produção, muitas variedades foram testadas e as que mais estão dando certo são shimeji cinza e o europeu, mais conhecido como um cogumelo fênix, e o irataki salmão. Para recriar o local ideal, propício para a produção, eles montaram essa estrutura. São 3 estufas com iluminação e climatização controlada. A inoculação do fungo é feita em laboratório, nós temos um mini laboratório. Então o fungo ele é colocado, que a gente chama de semente, que é o spawn. Essa semente de trigo, ela é colonizada pelo fungo que a gente quer trabalhar e a gente coloca esse material aqui dentro. Após o material ser colocado junto já no material esterilizado, pasteurizado, nós fazemos o fechamento, né, do pacote, e a partir desse momento a única forma de troca de gases com a área externa é por esse filtro. Então
A ideia é que a gente tenha o mínimo possível de contaminações, né, no material. Da inoculação, o material vem para esta sala que mais parece um berçário onde tudo começa. São nestes blocos de substrato orgânico que os cogumelos irão nascer. Os fungos inoculados ficam por um período de aproximadamente 15 a 20 dias no escuro e com uma taxa de gás carbônico concentrado mais alta. Quando ele já está colonizado no material, que são esses branquinhos, são feitas as induções nessa sala de frutificação. São 3 cortes, é feito em X. E a partir desse momento, o fungo que está aqui dentro do pacote, ele sente essa maior troca de oxigênio, né, com gás carbônico, troca de ar, e também percebe a umidade do ar. Após o bloco de substrato vir aqui para a sala de frutificação, em cerca de 7 dias já começam a aparecer os primeiros primórdios de cogumelos. Mas nos 3 dias já é possível iniciar a colheita, que em épocas de verão acontece até 3 a 4 vezes ao dia, de uma forma muito simplificada. E olha que interessante, daqui esse cogumelo vai para a sala de limpeza, onde a base do cogumelo é retirada. Em todas as etapas de produção é importantíssimo o controle de pragas, já que o cogumelo é extremamente sensível a qualquer mudança de umidade ou oscilação de temperatura, por exemplo. Com a umidade alterada, a produção fica suscetível a problemas como bactérias, que podem acabar entrando no ambiente através do próprio substrato, produzido na área externa da propriedade. Outro problema comum é o aparecimento das joaninhas. Como o cogumelo ele tem um cheiro característico, ele atrai muito joaninha. Então a gente precisou criar uma estrutura totalmente telada para evitar a entrada desse tipo de inseto na nossa propriedade, na nossa produção. Porque além dela consumir o cogumelo, ela acaba colocando ovinhos na parte interna do cogumelo que a gente acaba não percebendo. E aí a gente vai perceber que tem a larvinha quando o cogumelo já está na parte de resfriamento. Outra preocupação é a popular mosquinha da banana. E por isso a produtora tem um cuidado muito grande em manter as telas mosquiteiras e as armadilhas entomológicas nas salas de produção. Como se fosse uma esponja, né? Então ele absorve tudo que a gente coloca no ar, então a gente não pode colocar lá dentro da nossa sala os produtos químicos. Então não tem como eu controlar o inseto quimicamente, então por isso que a gente toma todos os cuidados preventivos para ter o mínimo possível de insetos ou qualquer outro problema lá dentro das salas. Essa produção delicada pode ser muito rentável. Daqui saem cerca de 50 quilos de cogumelos por mês, em 2 estufas. No mercado ou lojas de produtos naturais, o cogumelo chega a ser vendido a R$ 60 o quilo, ou a R$ 12 a bandeja de 200 gramas. As nossas vendas ocorrem principalmente na feira, que acontece no município, na feira da agricultura familiar. Direto com o consumidor final, então a gente já tem uma lista de clientes que pegam o produto com a gente, né? Alguns restaurantes, a princípio assim, a gente ainda não conseguiu ter retorno de tudo que foi investido, né? Mas a gente percebe que o mercado ele tem melhorado bastante desde que a gente começou. O caminho ainda pode ser longo, mas os planos são de ampliar a produção. E elas são constantes. Não tem como dizer para ti que nós vamos parar por aqui. Não, a gente já tem projeto aí de uma melhoria nas salas de frutificação, a gente pretende fazer umas melhorias sim, mas hoje estamos dando ênfase na produção de produtos processados à base de cogumelo. A gente percebeu que como o cogumelo in natura ele tem um prazo de validade muito curto e a logística dele tem que ser uma logística muito perfeita, então às vezes a gente acaba perdendo porque a logística não saiu da forma correta. Então, por conta disso, a gente pretende investir mais na questão dos produtos processados à base de cogumelo. Os cogumelos são realmente sensacionais quando o assunto é nutrição. Então a gente tem esse papel também de informar mais as pessoas para que haja mais consumo e que essa também seja uma alternativa de renda no campo, né? Pode ser difícil aprender a produzir, mas para isso tem bastante curso, bastante informação. E é mais uma forma então de permanecer no campo e em pequenas áreas. Nós vamos agora para aquele intervalo curtinho que eu sei que vocês estão ansiosos para conferir essa reportagem. A gente vai mostrar na sequência.
Um cachorrinho que mesmo 3 anos após a morte do dono, ainda visita o cemitério quase todo dia. E vai ter receita de papo de anjo, uma massa levinha que é frita e depois colocada em conserva com calda de açúcar. Colhedora de forragens Bocuda Solution 1700. Solução completa para o corte de silagem em pequenas e grandes propriedades. Com exclusivo sistema de processamento de grãos que garantem a qualidade e o rendimento da silagem, proporcionando excelentes resultados na alimentação do seu rebanho. Acesse ror.ind.br ou entre em contato via WhatsApp e saiba mais. Que cheirinho bom! Amor, comprei o fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã, tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando, armário superior e ganchos para pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br. Lá tem todos os modelos e valores e atendimento pelo WhatsApp 49 3425 2516. Adorei, amor! As florestas de pino são uma excelente opção para um investimento seguro. Ela gera renda para você e sua família aproveitando uma parte da sua propriedade, conciliado com as atividades atuais. Para iniciar uma floresta da forma correta, procure a orientação técnica através do programa Refloresta Alto Vale. Com o programa Refloresta Alto Vale, a sua propriedade rural pode muito mais. Venha crescer com a gente! Acesse reflorestaaltovale.com.br. Realização Grupo Sindimar de Foema. Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar. Quem gera energia, economiza de verdade. Um cachorrinho vira-lata, um percurso feito diariamente e uma história que emociona. Você vai conhecer agora o Branco, um cachorrinho que mesmo após a morte do dono, decidiu não abandonar ele. Um passo rapidinho, às vezes até balançando o rabo. É hora do Branco, esse cachorrinho vira-lata, passear, mas o lugar que ele vai é de certa forma incomum. Em poucos minutos, ele chega ao cemitério da comunidade evangélica de Painho, no interior da cidade gaúcha de Santa Clara do Sul. O destino, o túmulo do dono, seu Ademar Seidel, que faleceu em 2020 vítima de infarto. Quem percebeu o fato curioso foi a Lilian, que mora bem pertinho do cemitério. Ele faleceu e daí depois uns dias eu percebia que o cachorro ia todos os dias, 2, 3 vezes por dia ele descia. Daí um dia eu pensei, hoje eu vou atrás dele para ver onde é que ele vai. Daí um dia eu fui até ali embaixo, ele não estava no túmulo dele. Ele desceu por baixo e daí ele fez a volta e se parou na frente do túmulo e olhou para a foto. E é assim mesmo que se tornou comum ver o Branco, olhinhos atentos diretamente para a foto, focinho sempre cheirando e os olhos apertadinhos como se fosse chorar. A Lígia, filha do seu Ademar, disse que quando ficou sabendo do que estava acontecendo, não deu para segurar a emoção. Meu Deus, é assim uma coisa que a gente não sabe nem explicar direito, né? Então o carinho que meu pai teve com o cachorro, né? Ele conseguiu passar assim o afeto, né, que ele precisou e com certeza, né, a gente entende e sabe porque a gente também sentia isso muito do nosso pai, né? Ele era assim uma pessoa muito especial, né, assim. Mesmo já tendo passado 3 anos da morte do seu Ademar, as visitas do Branco ainda são constantes e daí nas conversas foi constatado que ele já estava inclusive no dia do enterro aqui no cemitério.
Tem dias que ele vai seguido, né, todos os dias, mas tem dias então que ele faz um intervalo, né? Como ele já é velhinho e não é que é longe, mas são uns 800 metros, né, da nossa casa até lá. Então ele vai assim quando ele tem vontade. Eu acredito que ele vai quando ele tem saudade, né? Então ele faz na hora que ele quer, né, no caso. O microtrator que pertencia a seu Ademar foi vendido logo na sequência para um casal da vizinhança. E aí vem mais um pedaço dessa história cheia de emoção. E ele ficou 3 dias deitado do lado do tratorzinho aqui dentro do galpão. Depois fomos para a rocinha ali do lado com ele. Ele corria atrás do trator e acuava. E daí nós deixamos ele ali na roça, o trator, ele ficou mais 2 dias deitado ali e ele não comia. Ofereci comida, água, ele não comia. A saudade cortou mesmo o coração do Branco, mas dá para dizer que ele vem se recuperando. Na falta do seu Ademar, adotou o genro, que também é agricultor, e nutre pelo animalzinho um carinho especial. Nos últimos tempos, os dois têm feito juntos muitas aventuras pela roça. O Branco também virou pai deste filhotinho. Como a história repercutiu, uma ideia dada agora se torna uma opção a ser pensada. Quando chegar a hora do Branco falecer, que ele seja enterrado junto ao dono. Talvez a gente até possa fazer isso, né? Porque depois então que ele começou a ficar na fama, né? Ou como se diz, né? Reconhecer o sentimento dele, né? Pela mídia, né? Então a gente pode até pensar nessa hipótese, né, de deixar ele perto do dono, né? Que tal, Branquinho? Que tal, né? Não é à toa que dizem que em pouco tempo de vida, os cachorros sabem o que nós, seres humanos, demoramos uma vida inteira para aprender. É uma história interessante, né? Porque ele gostava muito do patrão, né? Linda demais, isso é inacreditável. Tem pessoas que nem acreditam nisso, tem que ver para acreditar. O que eu sei é que a gente tem muito a aprender com os animais. Na última reportagem desta edição temos receita, hoje com uma iguaria chamada de Papo de Anjo. Confira aí o passo a passo. Eu me chamo Nélia, tenho 73 anos, faço doce há muitos anos, aprendi com a minha mãe. E hoje eu vou ensinar para vocês o Papo de Anjo. Então, são 12 ovos. 12 ovos e meio, vamos botar 13 ovos. Não é ovos, é gema, só a gema. São 2 ovos inteiros e agora vai para a batedeira. Isso aí, como a gente já faz tanto tempo, tu já bota tudo a olho. Mas se as pessoas quiserem botar tipo uma colher, uma colherinha desse baunilha, e daí é tanto tempo que a gente já faz tudo a olho. Agora nós vamos botar ali a farinha. Isso aqui tu faz devagarinho, tu vai mexendo, não leva fermento, não leva nada. E agora a gente vai botar na forminha como se tu fosse fazer um queque. Ó, aí fica bem fofinho. Depois fica fofinha também, depois de assada. Ela fica muito boa. Aí agora, depois disso aqui, vai pro forninho. Já está pré-aquecido o forno. Agora vamos tirar o bolinho que está pronto. Ficou 12 minutos. É conforme a temperatura do forno. Se tu botar o teu forno for mais forte que 230, porque tem forno com 280, né? Aí, quanto mais forte o fogo, mais rápido. Primeiro fura, porque se tu botar ela direto dentro do vidro, ela depois que ela incha com a calda, ela sobe, então fica faltando calda, sabe? A calda é como eu te disse, tu faz que ela fique com um ponto
que tu pegue no dedo assim e que não fique grudando. Ela fica firmezinha, mas não fica grudando. É essa aqui. A outra que vai ser para botar dentro do vidro, aí sim, a outra é um pouquinho mais grossa. Aí fica mais firmezinho. Limpinha, ó. Aí tu só deixa engrossar mais um pouco. Aí tu bota aqui dentro desse vidro, mais ou menos 8 papos vai aqui dentro. E o segredo é botar a calda até a bordinha. Porque se tu não botar a calda até em cima, ele estraga depois. Agora a gente ferve em banho-maria, isso aqui se tu quiser comer o ano que vem, tu come, tá a mesma coisa. Do segredo para tu ferver em banho-maria, tu tem que botar no mínimo um dedo de água acima do vidro. Então, para não... Porque se tu deixar abaixo, estoura o vidro. Quando começa a ferver, estoura o vidro. Então tem que botar um dedo acima, aí deixa ferver por conforme a fruta. Se tu for fazer um pêssego em calda, é 3 minutos. Começou a ferver e tu desliga. Porque senão ele amolece, o pêssego fica mole. Se tu fores fazer uma ambrosia, tanto faz, ferver mais um pouco ou menos um pouco, ferver 10 minutos ou ferver 5. Ou se a fruta está fria, se tu botou dentro do vidro está frio, aí tu deixa mais tempo. Mas se não, 5 minutos, no que deu tempo de lacrar a tampa, porque a tampa tem uma borrachinha e aquela borrachinha é que veda. Então, ferveu, trancou a tampa, deu. Tá? Então, agora aqui é deixar ferver uns minutinhos, tá pronto. Pode guardar lá na tua despensa e vai comer a hora que resolver. Não tem, daqui um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, vai estar a mesma coisa. Mas depois que é aberto, sim. Aí depois de aberto, bota na geladeira e aí tem que consumir até uns 15 dias, por aí. O bom é isso aí, comer até dentro de uns 15 dias, ficar dentro da geladeira. Não tem perigo de estragar, porque bem assado, bem cozidinho, não tem perigo. Um beijão grande para todos, muito obrigada. É com esta delícia que a gente se despede de mais um Vale Agrícola. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais!